Ligou? É. Surpresa isso. Então, nosso assunto, né? Depois dessa semana sabática, né, que a gente tirou aí, volta a ser a questão do cálculo dos grupos de homotopia, né? O grupo de homotopia, grupo fundamental. Qual era a ideia, né, por trás do conceito de homotopia? A homotopia é essencialmente a deformabilidade de laços, né, que você tem inscritos no espaço que você está considerando, uns nos outros. Né? Então, você tem, por exemplo, né, você tem o seu espaço topológico, né, sei lá, aqui você tem um caminho, aqui você tem um outro caminho. É claro que se o seu espaço for cheio, né, entre esses dois caminhos, nada impede que você vá deformando continuamente, né, esse caminho de baixo ou o caminho de cima, tanto faz, até você fazer com que ele coincida com o outro. Isso pode acontecer de maneira contínua. Né? Agora, se você tiver uma coisa aqui no meio do seu espaço, né? Se tiver um buraco, né, por exemplo, então esse caminho de baixo, para ele conseguir ser deformado no caminho de cima, ele vai ter que ser cortado e emendado de volta no outro caminho. Não tem como fazer isso continuamente. Então, a oposição que a gente enxerga aqui é entre poder deformar continuamente caminhos uns nos outros ou não poder fazer isso. Certo? Você não pode fazer isso, isso é uma característica invariante por homeomorfismos. Certo? Isso não foi provado. Tá? Isso não foi provado, mas está sendo dito. Né? Quer dizer, é uma característica topológica do seu espaço. Quando você diz que algo é invariante por homeomorfismo, você está dizendo que por deformações contínuas, essa propriedade se preserva. Então, se dois caminhos não podem ser deformados um no outro, né, dentro de um determinado espaço topológico, e nenhum espaço topológico homeomorfo, né, àquele espaço topológico original, você vai ter os correspondentes dos dois caminhos podendo ser deformados uns nos outros. Tá certo? Essa não deformabilidade ou essa deformabilidade dos caminhos uns nos outros é uma propriedade topológica do espaço. Você não pode escapar dela, uma vez que você tenha definido o espaço. Né? Então, a gente procurou desenvolver instrumentos para analisar essa questão, né, justamente. Né? Então, num primeiro momento, a gente definiu o que a gente conhecia como um produto de dois caminhos, né? O caminho alfa de t, o caminho beta de t, dados dois caminhos, alfa de t e beta de t, aqui, em princípio, o alfa saindo de x0 e chegando em x1, e o beta saindo de x1 e chegando em x2, por exemplo, mas eles dois possuem o ponto final de um caminho igual ao ponto inicial do outro. Né? Então você definia o produto de dois caminhos, né, de uma maneira específica, era simplesmente percorrer o primeiro caminho com o dobro da velocidade, né, e percorrer o segundo caminho com o dobro da velocidade, de modo que o tempo que você levasse para percorrer o caminho inteiro fosse o mesmo. Tudo aqui tem muitas aspas entre elas. Né? Ninguém está falando em tempo aqui. Né? A gente está falando de uma parametrização, pura e simplesmente. Né? Então, isso daqui é alfa de 2t, né? 0 menor ou igual que menor ou igual que meio, e beta de 2t menos 1, ou meio menor ou igual que t, menor ou igual que 1. Né? Então, alfa de 0, você começa no alfa de 0 e você termina no alfa de 1, tá certo? Depois você começa no beta de 0 e termina no beta de 1. Daí essa parametrização que a gente fez. Existia um caminho que você podia dizer que era um caminho constante, né? C de t, que era
x0 para 0 menor ou igual que t menor ou igual que 1, né? Um caminho constante, quer dizer, sempre estava no mesmo lugar, né? E tinha um caminho inverso, o alfa menos 1 de t, que eu não me lembro bem agora, que era o alfa de 1 menos t, simplesmente. Né? Então, o caminho inverso começava no ponto x1 e terminava no ponto x0. Né? Isso aí sugeria, né, que a gente estivesse buscando uma estrutura de grupo, mas é bastante claro que o produto de dois caminhos, embora seja um caminho, né, mas, por exemplo, o caminho multiplicado pelo caminho inverso não é o caminho identidade, né, o caminho C, que é o caminho constante. Né? E outras coisas desse tipo a gente pode observar, né? Então, essa definição de produto no espaço dos caminhos, pura e simplesmente, não é suficiente para transformar esse espaço num grupo. Né? Agora sim, ela é suficiente para você transformar as classes de equivalência de caminhos deformáveis uns nos outros, mais especificamente loops, né? Laços, né? Num grupo. Então a gente especializou a nossa discussão para laços, né? Ou seja, caminhos tais que x0 é igual a x1, né? O ponto inicial é igual ao ponto final. E a gente considerou a classe de equivalência de laços. Né? Certo? Essa classe de equivalência é composta de todos os caminhos que podem ser continuamente deformáveis àquele caminho dado. Essa palavra ser continuamente deformáveis, esse termo, né, também foi tornado mais preciso. Né? Você diz que o alfa é continuamente deformável em beta, né, ou é homotopicamente equivalente a beta, tá certo? Você usa esse termo se, né, existe uma família de caminhos que você indexa por S, F de ST, tá certo? Tal que F de S0 é igual a F de S1 é igual a X0. De todos esses caminhos, tá certo? O caminho S, o caminho S1, o caminho S2, o caminho S3, então são todos loops baseados no mesmo ponto, X0. Né? O F de 0t é o alfa de t e o F de 1t seja o beta de t. Tá certo? Quer dizer, o membro S igual a 0, né, da família é o alfa. O membro S igual a 1 da sua família de caminhos é o beta. Né? Todos os outros que estão aí, é muito importante, né, que o F de ST seja uma função contínua. Né? Um mapeamento contínuo, né, tanto em S quanto em T. Né? Então, se existe esse F de ST, então você diz que alfa é continuamente deformável em beta, ou é homotopicamente equivalente a beta, ou é pura e simplesmente equivalente a beta segundo essa relação de equivalência. Né? Aí a gente mostrou, né, que isso daqui, né, é uma relação de equivalência certo? Quer dizer, tipicamente mostrar, né, que alfa é equivalente a ele mesmo, isso é fácil, né? Se alfa é equivalente a beta, beta é equivalente a alfa, e se alfa é equivalente a beta e beta é equivalente a gama, alfa é equivalente a gama. Né? A gente mostrou, montou, né, as homotopias, o nome disso aqui é uma homotopia, né? Que faziam essas equivalências, tá certo? A gente montou isso explicitamente. E em seguida, a gente propôs
que nesse espaço das classes de equivalência de laços por homotopia, né, você tivesse um produto definido. Né? Isso é altamente não trivial, né? Quer dizer, no princípio. Né? A questão do produto, né, entre classes de equivalência de laços, todos eles baseados no mesmo ponto x0, senão não dá certo, né? É definido, né, dessa maneira. Né? Nada mais, aparentemente, mais natural e também nada mais tricky, né? Porque a gente precisou montar o conceito de produto de caminhos primeiro, né? Para fazer isso, para poder mostrar isso. E acontecia que os requisitos, né, que tinham que ser satisfeitos por esse produto para que o espaço quociente, né, dos laços pela relação de equivalência serem homotopicamente equivalentes virasse um grupo. Né? Então, foi possível mostrar, né, primeiro, que essa relação de equivalência estava bem definida, que essa definição de produto estava bem definida, ou seja, que ela era independente do representativo que a gente tomava. Se eu tomasse um outro representante dessa classe de equivalência que fosse alfa', homotopicamente equivalente a alfa, e outro representante beta', homotopicamente equivalente a beta, o produto dessas classes de equivalência com esses representantes tomados entre si seria homotopicamente equivalente a alfa', estrela, beta', que por sua vez é homotopicamente equivalente a alfa, estrela, beta. Né? Então, isso aqui é bem definido, né, como produto, tá certo? Segundo, né, você possui uma identidade que é bastante clara, que é a classe de equivalência do loop constante, do laço constante. Né? Você possui uma inversa também claramente definida, que é a classe de equivalência da curva alfa menos 1, certo? Ou seja, alfa vezes alfa menos 1, se ela não é o loop constante, não é o laço constante, ela sim pode ser continuamente deformada no laço constante. Então, é uma curva, né, que está na classe de equivalência do laço constante. Né? E a associatividade, que é um capítulo à parte, né, dessa história. Né? Absolutamente não simples, né, de ser demonstrado, né, mas que é demonstrável também. Certo? Então, com isso, esse espaço das classes de equivalência de loops deformáveis entre si, de laços deformáveis entre si, ganhou uma estrutura de grupo, né? Esse é o grupo que nós chamamos de grupo de homotopia, ou primeiro grupo de homotopia, ou grupo fundamental também. Tudo isso é a mesma coisa, certo? Isso aqui é o grupo fundamental. A indicação dele, né, é assim, π1 de x, x é o espaço topológico, onde você está calculando seus loops, etc., colocando seus loops, e em princípio você colocaria o ponto x0, né, em torno do qual o loop está sendo feito, ponto de origem e ponto final do teu loop. Agora, nós vimos em particular que quando a gente está tratando de espaços conexos, tá certo? Ou seja, espaços onde quaisquer dois pontos podem ser conectados por um caminho que fica inteiramente contido dentro do espaço, né? O grupo de homotopia num ponto x0 arbitrário do espaço é exatamente igual ao grupo de homotopia isomórfico, ao grupo de homotopia num outro ponto x1 qualquer do seu espaço. Né? Então, para espaços conexos, né, você só escreve isso aqui, π1 de x.
certo? Você não precisa detalhar qual é o ponto em relação ao qual você está calculando o seu grupo de homotopia, né? Maravilha. Então, próxima pergunta, de bastante interesse, né? Pelo menos para nós físicos, né? Como é que eu calculo essas coisas, né? Esses grupos de homotopia, né? A boa notícia é que tem um método de cálculo para isso, né? Para uma certa classe de espaços, que é uma classe bem ampla, né? E uma classe cara a nós físicos, né? São os chamados espaços trianguláveis, né? E uma boa parte dos espaços que a gente está acostumado, né, é triangulável. Então, a gente tem condição de fazer essas contas, calcular explicitamente um grupo de homotopia para um determinado espaço, se a gente dominar aqui uma certa sequência de técnicas, tá certo? Então, o objetivo aqui dessa aula de hoje, né, é começar a introduzir essas técnicas aqui para vocês, tá certo? Mostrar como é que a gente calcula grupos de homotopia, pelo menos para esse caso particular, mas um caso particular muito importante, muito interessante, que é justamente o caso dos espaços triangulares, tá certo? Então, vamos lá, né? Para isso, é claro, né, que, como é prática comum nesse curso, né, a gente interrompe tudo que a gente está fazendo para introduzir mais baixarias, né, mais material aparentemente desconectado, né, do que está sendo discutido. A conexão vai aparecer em segundos, vocês vão ver, né? Então, para a gente chegar nessa coisa, nessa questão do cálculo do grupo de homotopia, a gente vai introduzir o conceito de simplexos e de complexo simplicial, certo? Vamos lá. Tem que ser assim mesmo, na lata, né? E colher, né? Então, o conceito de simplexo, né, vai ser o primeiro que a gente vai ver, e ele começa com você definindo o que você chama de independência de pontos. Imagina que você tem pontos em Rn, tá certo? Quer dizer, x0, x1, x, sei lá, r, né? Todos eles pontos de Rn, certo? Você vai dizer que eles são independentes? Se você formar esses R vetores a partir desses R mais 1 pontos, tá certo? Então, x1 menos x0, x2 menos x0, xr menos x0, tá certo? Forem linearmente independentes, certo? Você monta R vetores a partir desses caras e você vai dizer que os pontos em si, você vai chamar, dizer os pontos são independentes, se esses vetores que você construiu a partir deles forem linearmente independentes, né? Um exemplo direto, né? Você pode ver, pensa na situação que você tem 3 pontos, x0, x1, x2, né? Pertencentes ao Rn, R2, R2, né? Peraí, N não tem nada a ver com x0, x1, x2, aí você pode botar pertencentes ao R3, se for o caso, né? Aí você considera x1 menos x0, x2 menos x0. Então você está nessa situação aqui, né? Vamos supor que eu estou colocando x0 aqui na origem. Isso é problema meu, né? Certo? Estou colocando x0 na origem e o x1 e o x2 estão por aqui. Certo? Então, x0, x1 menos x0 é esse cara, né? x2 menos x0 é esse cara que está aqui, né?
esses dois vetores, né, eles são linearmente independentes, né, em R3. Mas vamos supor que eu colocasse mais um ponto x3 aqui, por exemplo, e isso aqui me definisse mais um vetor que eu poderia chamar de x3 menos x0. Aí eles podem ou não ser linearmente independentes, de acordo com a situação. Se os três ali, se aqueles três vetores forem coplanares, eles já não são linearmente independentes. Tá certo? E você vai poder escrever o x3 como uma combinação linear de x1 e x2, por exemplo. Né? Está bastante claro isso. Né? Então, você vai dizer que os caras são linearmente independentes, nesse exemplo em particular, se os três vetores não pertencerem necessariamente ao mesmo plano. Essa relação depende das coordenadas. Se você estiver falando da variedade, mapeada. Não. Fora disso. RN. RN só. RN. Nada de variedade, nada de nada. Né? Pode sossegar. Porque a ideia é simplificar as coisas, não complicar. Né? Então, você vai ver mais claramente que a gente não precisa considerar variedades, nada. Né? A gente está querendo justamente transformar. Eu tenho uma piada reservada para daqui a pouco, mas não posso falar agora. Deixa eu falar. Vamos para frente. RN, de qualquer forma, né? Quer dizer, não é nada bizarro, não é nenhum lugar com propriedades topológicas estranhas, é RN. Certo? Então vamos lá. Então vamos supor, se eu tenho os caras que são linearmente, né, independentes, eles são independentes, esses pontos são independentes, isso significa em princípio que esses pontos, né, aqui no R3, no nosso exemplo, não estão dentro do mesmo plano. Você pode ir para frente com essa definição, né, de independência linear. Quer dizer, se você tivesse no R4, né, e você tivesse 4 pontos ali, tá certo? Eles poderiam ou não ser linearmente independentes. Né? Para eles não serem linearmente independentes, eles não poderiam estar num hiperplano tridimensional. Tá certo? Só para a gente generalizar o que a gente acabou de ver aqui. Né? E assim por diante. Então, vamos supor agora que a gente tem pontos independentes. Esses R mais um pontos são independentes, e agora a gente pode definir o que a gente chama de um R simplexo. Pontos de Rn, certo? Sem complicação. Tá? Um R simplexo. Um R simplexo vai ser um cara que eu vou chamar de sigma R. E o sigma R também é um conjunto de pontos do Rn. Tá certo? O fato de ser Rn significa que não, para n maior que 3 não dá para visualizar, mas tudo bem. Né? Pelo menos até n igual a 3 a gente consegue, né, ter uma ideia, né, ter uma visualização da coisa. Então, são os x pertencentes a Rn, tais que o x possa ser escrito como uma combinação linear, tá certo? Desses xi, né? Onde você tem R pontos, né? R mais um pontos independentes, onde essa combinação satisfaz alguns vínculos aqui. Primeiro, todos os CI são positivos, e depois a gente tem essa restrição, que a soma de todos os CIs tem que ser igual a 1. Certo? Então, vamos ver devagarinho, né, o que a gente está conseguindo aí com essa definição que está aí. Né? Então, um zero simplexo, tá certo? É um ponto, pura e simplesmente. Né? Zero simplexo. Mas esse não tem graça. Né? Vamos ver um simplexo. Né? Eu vou ter, né, um cara do tipo x igual a C1, C0, x0,
mais C1 x1, não é isso? E eu sei que eu tenho esse vínculo entre os caras, e esse vínculo também, todo mundo é positivo, então é C0 x0 mais 1 menos C0 x1, não é? C1 é 1 menos C0 x1, e isso daqui vai te dar, portanto, o seguinte, x1 mais C0 x0 menos x1. Certo? Como é que você visualiza isso? Por exemplo, se você estiver falando do R3, né, a gente pode colocar aqui, claro que eu podia ter escolhido eliminar o C0 e deixar o C1 também, né? Então eu posso colocar o x1 na origem, né? De modo que eu não tenho que me preocupar com esse cara que está aqui, né? Aqui então vai estar o x0, tá certo? X1 eu coloquei aqui na origem. E aqui está o vetor x0 menos x1. Né? Você está multiplicando esse vetor x0 menos x1 por C0, onde C0 está entre 0 e 1. Né? O que você tem são todos os pontos desse segmento de reta que une x0 a x1, concorda? Então, um simplexo, né, é um segmento de reta, começando em x0 e terminando em x1, seja lá onde for x0 e onde esteja x1. Né? Um simplexo é isso aqui. Né? Claro que eu não estou deixando ele deitado aí, né? Podia botar em outra orientação qualquer, dependendo da orientação relativa do x0 e x1. Vamos avançar um pouquinho, vamos ver um 2 simplexo. Né? Um 2 simplexo, né? Eu deixei o exemplo lá no quadro. Vou fazer de olho, então vamos embora. Né? Então, o 2 simplexo é só a gente usar a definição lá, né? Você vai pegar um x, né? Que seja C0 x0 mais C1 x1 mais C2 x2. Tem 3 pontos, não tem 5. Né? C0 mais C1, né, mais C2 é igual a 1, portanto você pode trocar, por exemplo, o C2 por 1 menos C0 menos C1 x2. Agora você coletando todo mundo aqui junto, né, você vai ter x2 mais C0 x0 menos x2, né? Mais C1 x1 menos x2, certo? Aqui você tem, né, mais uma vez, né, a gente se aproveita aqui do fato que a gente ainda pode visualizar as coisas em 3 dimensões. Né? Então vamos botar o ponto x2 aqui, nesse lugar. Né? A gente vai dizer que esse aqui é o x0, vai dizer que esse daqui é o x1, então eu tenho um vetor aqui, tem um vetor aqui, né? x1 menos x2, x0 menos x2 aqui. Então, se eu pegar agora o que eu estou fazendo, né, somando esse vetor com esse vetor, né? Então, se eu simplesmente somar, né, x0 com x1, eu obtenho um ponto aqui, né, sei lá, né? Agora você regra do paralelogramo, né? Eu obtenho um ponto aqui que não tem nada a ver com a história, mas esse eu não posso, porque
Aqui eu estou falando que C0 é 1 e C1 é 1. Não posso ter C0 igual a 1 e C1 igual a 1. C0 mais C1 mais C2 tem que ser igual a 1. Então C0 não pode ser 1 já direto, aí o resto só lhes resta C0. Né? Então vamos pegar um caso mais razoável aqui, por exemplo. Vamos pegar, por exemplo, C0 igual a 1 meio. Né? Então você está com um vetor assim, né? x0 menos x2 pela metade. Né? Se você pegar ele igual a 1 meio, no C1 você pode tomar, né, também como sendo 1 meio. Né? Então, se você somar esses dois caras, você vai obter um ponto aqui no interior desse cara que está aqui. Né? Se você for colocando, né, você vê que você não precisa ter necessariamente C0 mais C1 igual a 1 meio, né? C0 mais C1 mais C2 igual a 1 meio. Então, contanto que os caras estejam abaixo, né, de 1, você pode ir somando esses caras que estão aqui. Né? Caras daqui com caras daqui e tal. O que você vai obter, se você reduzir igual os dois, você vai obter todo mundo que está nessa linha. Né? Se você deixar esse aqui um pouquinho maior, né, e somar com esses caras, você vai obter todo mundo que está nessa linha aqui. Se você deixar esse, o contrário, esse aqui um pouco maior, esse aqui assim, você vai obter todo mundo que está nessa linha. Você pode fazer esse raciocínio para ver que os pontos X que você está obtendo enchem completamente esse triângulo que está aqui. Ó. Certo? Então, um 2 simplexo, né, pelo menos aqui em R3, tá certo? É um triângulo com o seu interior incluído. Tá certo? Então você vê que esse negócio de simplexo são simplesmente regiões, né, do Rn. Aqui nós estamos particularizando para o R3 para a gente poder ver. Né? Poderia fazer isso para R4, para R5, para R6, mas aí perdemos a intuição completamente. Né? Então eles são regiões do espaço que você está considerando. Você pode fazer um 3 simplexo, eu deixo esse para consideração mais detalhada de vocês, que vai ser um tetraedro. Né? Vai ser um cara assim, x igual C0 x0, mais C1 x1, mais C2 x2, mais C3 x3, tá certo? E o que você vai obter como resultado disso vai ser um tetraedro com o seu interior incluído. Então, volume, tá certo? Então, ponto, segmento de reta, triângulo, né? Tetraedro. Daí para frente, só Deus sabe, né? Assim, visualizar. Vocês podem imaginar o que vem pela frente. Isso daqui, na verdade, descreve bem, matematicamente, o cara numa dimensão arbitrária, né? Que você possa ter necessidade de utilizar, né? Então aí a gente precisa de umas subdefinições agora, né? Vai ser o seguinte, né? Se você pegar um subconjunto, né, de pontos dentro de um simplexo, esse subconjunto de pontos, em geral, define um subsimplexo, tá certo? Ou uma face desse simplexo. Então, por exemplo, é claro que no zero simplexo não tem, mas aqui você pode pegar um subconjunto de pontos de um simplexo, pode ser o x0 ou pode ser o x1, né? Esses caras são subsimplexos que estão contidos nesse um simplexo, tá certo? São, no caso, zero simplexos, né?
Aqui, se você pegar x0, x2, x0, x1, x1, x2, né, você tem esses 1 simplexos que estão contidos nesse 2 simplexo. Tá certo? No tetraedro, no 3 simplexo, você pegar x0, x1, x2, você pega esse triângulo aqui, que está contido no tetraedro também. Então, se você pegar um subconjunto dos pontos que definem um simplexo, um R simplexo, em geral você vai obter um R' simplexo, com R' menor do que R, tá certo? Então, se você tem pontos x0, xr, você pode escolher, né, um certo subconjunto de pontos. E esse subconjunto de pontos define vamos supor, Q simplexo. Se você escolher Q mais 1 pontos, com Q mais 1, Q menor do que R, né, ele define um Q simplexo, que é dito uma face. Terminologia quase autoexplicativa, né? Certo? Quer dizer, uma face do tetraedro é um triângulo daqueles, né? Uma face do triângulo é um lado daqueles do triângulo, é uma face do segmento de reta, um ponto daqueles, assim por diante. Então, é claro que um subconjunto do seu conjunto de pontos pode ser o próprio conjunto de pontos, né? Nesse caso, o simplexo é uma face de si próprio, né? O R simplexo é uma face de si próprio. Mas se você tem um subconjunto onde o Q é efetivamente menor do que o R, né, então o seu Q simplexo é dito uma face própria, tá certo? É diferente, é um subconjunto do simplexo, mas não é o próprio simplexo em si. Né? Bom, aí com isso a gente consegue definir o que a gente chama de um complexo simplicial. Complexo simplicial é não é mais ou menos como o nome quase diz, né? É um conjunto de simplexos, né? Vários R simplexos. Aliás, vários simplexos de dimensões não necessariamente iguais. Tá certo? Um conjunto, né, de um número finito de simplexos, né? Simplexos de dimensões arbitrárias, né? Pode ser a mesma dimensão, pode não ser, não tem problema. Contanto que esse conjunto tem que satisfazer dois requisitos. Né? O primeiro requisito é que uma face arbitrária de qualquer simplexo do complexo simplicial pertença ao complexo simplicial. Certo? Seja definida como sendo um dos simplexos que aparece aqui. Né? Face qualquer, né, de simplexo em K pertence a K. Então, claro que nós estamos falando do complexo simplicial K. Né? E a segunda, né, é a seguinte, né? Se você tem dois caras de K, dois caras do complexo simplicial, então a interseção deles ou é vazia ou sigma interseção sigma linha é uma face do sigma e é uma face do sigma linha. Então assim, ou a interseção dos caras é vazia, ou essa interseção é uma face simultânea tanto do sigma quanto do sigma linha. Certo?
Então, essas são as duas condições que vão definir para a gente um complexo simplicial. Tá? Um exemplo que está lá no Nakahara, né? Que é bem visualizado, né, dessa história. Não se iludam, esses requisitos são para que não aconteçam coisas bizarras, né? Então, por exemplo, isso daqui é um complexo simplicial, tá certo? Sem problema nenhum, quer dizer, aqui você vai dizer o seguinte, né? Eu estou colocando esses pontos aqui. A notação aqui já vai dizer para a gente o quê? Suponha que eu chame esse aqui de x0, esse de x1, esse de x2, x3, x4. Tá certo? Então, dentro do meu complexo simplicial estão todos esses caras, x0, x1, x2, x3, x4. São esses zeros simplexos que fazem parte do complexo simplicial. Além disso, né, fazem parte do complexo simplicial esse cara que está aqui, por exemplo, não me lembro agora que eu falei que isso aqui era x0, né, sei lá, x0, x1 faz parte, x2, x1 faz parte, x2, x3 faz parte, x2, x4 faz parte e x1, x4 faz parte, x0, x4 faz parte, sei lá. Isso. Além disso, tem dois simplexos, né? Aqui, que é esse triângulo cheio, que vai ser o x0, x4, x2, né? Eu tenho anotado o nome dos pontos, agora eles ficam variando, né? Tá certo? Então, o complexo simplicial são esses caras que estão aí. Vocês podem observar, se você fizer a interseção, né, de quaisquer elementos desses caras, vocês têm uma face tanto de um quanto de outro, por exemplo. Ou então não tem interseção nenhuma. Por exemplo, a interseção desse cara com esse cara é vazia, né? Mas a interseção desse cara com esse complexo simplicial aqui é esse ponto que está aqui, que é simultaneamente pertencente a esse simplexo e a esse um simplexo e a esse dois simplexos. Né? Agora, se você pegar e deslocar esse cara aqui para cá, por exemplo, agora, seu complexo simplicial é tudo isso que está aí, né? Quer dizer, todos esses pontos, mais os lados, né, os uns simplexos que compreendem, né, a distância entre um ponto e o outro, vamos dizer assim, e o dois simplexos, que é aquele triângulo que está lá. Mas, no entanto, agora a interseção desse cara com esse cara que está aqui é esse ponto que está aqui no meio. Esse ponto que está aí no meio não faz parte da definição do meu complexo simplicial. Tá certo? Então, isso daqui não é um complexo simplicial. Esse cara aqui ferra com a história, de acordo com as regras que a gente estabeleceu ali. Tá? Maravilha. Se você agora pegar e considerar a união de todos os simplexos do seu complexo simplicial, tá certo? Você vai obter uma coisa que você chama de poliedro, associado com o seu complexo simplicial. Né? É união no sentido de conjuntos mesmo, certo? O conjunto união. União de todos os simplexos. De K, né? Que é o tal do poliedro. Né? Então, essa figura toda que está aqui, né? É claro que o quadro está preenchendo o cara, mas isso aqui está oco, ok? Isso aqui está oco. Aqui está cheio e aqui está oco. Né? Isso é um poliedro. Né? É a união de todos esses caras. Você tem a seguinte definição.
né? Suponha que você tem um espaço topológico, certo? E você tem um poliedro a gente indica o poliedro, né, por essa notação, módulo de K, certo? Você tem um poliedro K e você tem um homeomorfismo entre esse poliedro K e o seu espaço topológico X. É claro que, né, você vai pegar esse poliedro e deformá-lo continuamente, para ele virar o seu espaço topológico X. O seu espaço topológico X não tem compromisso nenhum com o Rn, né, e com essas triangulações e com essas manutenções de distâncias, né, que a gente está considerando aqui. Então, a ideia aqui é que você possa deformar continuamente o seu poliedro até ele virar o espaço topológico que você está interessado, né? Um exemplo banal é esse aqui, né? Você pega esse poliedro aqui. Esse poliedro é a união desse um simplex com esse, tá certo? Nós podemos imaginar deformações contínuas que transformam esse cara aqui nisso aqui, né? O círculo. Certo? É só esticar aqui, né? Sem romper nada, sem cortar nada. Então, isso aqui é um exemplo, né, do F aí que eu estou colocando ali na história, na jogada. Então, se você tem essa situação, se existe um poliedro, ok? Tal que você tem uma deformação contínua, um homeomorfismo entre esse poliedro e um certo espaço topológico X, então seu espaço topológico X é dito triangulável. Certo? Essas são as condições, né, para a gente chegar a uma coisa triangular. O que é uma coisa triangular? Uma coisa triangular é que nem o super-homem, essa é a minha piadinha que agora posso falar, né? É o super-homem bizarro, né? Quem lê super-homem aqui? Ninguém, né? Você lê, eu sei. Né? Então, tem um inimigo do super-homem que é o bizarro, né? O bizarro é uma triangulação do super-homem, né? Ele é todo anguloso, assim, a cara dele. Não sei se você já viu um desenho animado, alguma coisa assim. Não? É, mais ou menos. Não, se olhar lá no filme, né? É uma pessoa, um cara suave. Bizarro não, bizarro é ângulos, né? Então, triangular, o super-homem virou bizarro, né? O bizarro é isso, né? Uma triangulação é isso, é uma transformação do seu espaço no seu espaço bizarro, né? Um espaço onde tudo é anguloso, né? Olha a comparação aqui entre o círculo e o triângulo, né? Vamos dizer assim, triângulo vazio, né? Tudo é anguloso ali. É anguloso, mas é legal porque é padronizado. Você padroniza propriedades do seu espaço topológico. E é esse tipo de padronização que a gente vai utilizar posteriormente para conseguir calcular grupos de homotopia. Tá certo? Então, o nosso método de calcular grupos de homotopia vai ser pegar esse espaço original que a gente tem, né, e padronizar esse espaço através do que nós chamamos de uma triangulação. Tá certo? Você vai cobrir esse espaço com triângulos, né? Ou faces de triângulos. É claro que não é assim, né? Triangulação é um termo que vem de coisas bidimensionais, né? Cobrir coisas bidimensionais com ladrilhos triangulares, etc. Então, agora, se você tiver coisas tridimensionais, tetradimensionais, você vai precisar de coisas mais avançadas. Você vai precisar de 3 simplexos, de 4 simplexos, etc. e tal, para você poder montar seu espaço. Há a possibilidade de seus espaços não serem triangulares. Aí são outros 500. Aí nada disso que a gente está falando aqui vai se aplicar. Então, vocês vão ver que coisas muito estranhas são triangulares, né? Então, é bem útil, né, saber essa tecnologia, né? Maravilha. Então, a gente
gente definiu, né, o que a gente chamou de triangulação, né? E agora, para não fugir à regra, nós mudamos de assunto de novo, certo? Mais uma vez. A primeira parte da aula foi sobre isso, sobre simplexos, complexos simpliciais, poliedros e triangulações, né? Somos especialistas em triangulações agora. Podemos pegar um espaço aí e decidir rapidamente se ele é triangulável ou não. Então, isso daqui, eu nem exibi o F para vocês, né? O homeomorfismo. Nem eu sei que F é esse, né? Mas ninguém vai discordar que você pode deformar continuamente esse cara nesse cara, certo? Basta você pegar, fazer o triângulo no chão com 3 preguinhos e sair deformando, acabou. Não se deforma. Então, em vários casos, né, interessantes, você pode diretamente observar que você tem uma triangulação disponível. Nem sempre vai ser assim, é claro, né? Na física, principalmente na física teórica, né, mais avançada, você frequentemente tem situações onde a natureza do seu espaço não é absolutamente trivial de ser visualizada sequer, nem nada, né? Aí você vai ficar naquela dúvida, posso ou não posso triangular meu espaço, etc. Né? Em princípio você vai procurar homeomorfismos entre o espaço que você está considerando e algum espaço que você tenha confiança que você pode triangular. Aí se você puder triangular esse espaço, então você pode triangular o espaço mais abstrato que você está querendo. Mas a análise em geral dessa questão é absolutamente não trivial. A análise para vários casos particulares é simples, como por exemplo esse que eu mostrei para vocês. Certo? Bom, então, como eu disse, vamos mudar de assunto, né? Mas ainda hoje, né, a gente volta para essa história da triangulação. João, Diga. eu estou voltando um pouco, fica uma dúvida ali no exemplo que você deu ali do complexo simplicial da direita. Você falou que a interseção ali daquele um simplexo com aquele outro que está assim é... Esse aqui Isso. com esse aqui. Quando você desenha a linha, você está colocando um simplexo, né? Sim. Mas aí, eu não sei se eu não entendi direito a definição. Um simplex ele não inclui automaticamente todos os pontos que estão entre o x0 e o x1? Sim. Então, por que a interseção ali você falou que era nula, eu acho? Não, olha só. O complexo simplicial é um conjunto de conjuntos. Tá certo? Para pertencer ao complexo simplicial, você tem que ser um simplexo. Não basta você ser um dos pontos do simplexo. Tem que ser um simplexo inteiro. Não sei se eu terminei de responder. Espera só um minutinho. A interseção ali é um ponto. Quem é o complexo simplicial aqui? Vamos lá. Vamos chamar isso aqui de x0, x1, x2, x3, x4. Então, o complexo simplicial aqui, né, é um certo K que vamos chamar assim, cada simplexo a gente vai indicar por essa notação, né? x0, x1, x2, x3, x4. Depois eu tenho x0, x1, x0, x2, x1, x2, x1, x3, x2, x3, tá certo? E depois eu tenho x2, x4 e finalmente x0, x1, x2. Certo? A interseção entre esses dois caras que estão aqui, perdão, estou falando desse, né? Aqui eu tenho mais um ponto, né? Eu tenho um ponto x5, né? Então, naquele caso ali, eu não tenho x2, x4 não está, né? O que eu tenho vai ser, aqui vai ter x5, né? Estou falando desse caso aqui, né? Então aqui eu vou ter x5 e aqui eu vou ter x4, x5, né? x4, x5. Essa é a diferença, né?
Tá certo. Então, se eu intersectar esse cara com esse cara, a interseção não é nula, né? Quer dizer, tem um ponto aqui que intersecta, mas esse ponto sozinho não é um simplexo que está na lista que eu coloquei ali. Por exemplo, se você então pegasse essa reta, tá assim, e colocasse ela dentro do x0, x1, x2, você preencheu. Se eu colocasse aqui, essa reta aqui, Isso. assim, Por exemplo, de modo que ela estivesse totalmente contida ali. sei. Você preencheu o triângulo de cima, que você está incluindo ele, na região interna dele, Certo. você está incluindo no complexo, Tá, então, no complexo especial. Aham. Então, A interseção não é uma face do triângulo. A interseção é o próprio simplexo, um simplexo, mas ela não é uma face do triângulo cheio. Também não vai dar certo. Foi? acho que foi. Fala, professor. As faces, então, só podem ser definidas pela mesma base do simplexo que nós estamos falando? Tipo assim, quais são as faces desse cara que está aqui? São x0, x1, x1, x2, x0, x2. Essas são as faces. As faces próprias. Né? O x0, x1, x2, desculpa, ainda tem o x0 sozinho, o x1 sozinho, o x2 sozinho. E tem uma face que é o próprio simplexo, que é o x0, x1, x2. E acabou. Tá certo? Quer dizer, você vai pegar os simplexos de dimensão inferior ou igual que estão contidos dentro daquele simplexo. Isso vão ser as faces. Agora, um ponto intermediário dentro de um lado, por exemplo, não é uma face. Isso não define um simplexo, pura e simplesmente. Um zero simplexo. Define zero simplexo. Define se eu colocar, se eu relacionar ele. Né? O que eu defini aqui? Eu defini um 2 simplexo. Um 2 simplexo precisa desse ponto. Eu não estou falando, não estou mencionando mais ponto nenhum. Se eu pegar um ponto aqui no meio desse cara, isso aí não é uma face. O que eu defini como face tem x0, x1, x2. Os zero simplexos estão todos lá, definidos. Né? Aí eu tenho os 1 simplexos, que são os caras que ligam esse com esse, esse com esse, esse com esse. Tá certo? E tem o próprio cara que está aqui. Mais ninguém. Se eu pegasse e colocasse sei lá, mais um troço aqui, não sei, isso aqui não seria uma face, mas esse complexo inicial teria mais um simplexo a ser computado, né? Vamos dizer assim, o poliedro, as coisas todas. Certo? Só mais uma. Fala. O poliedro ele não precisa ser conexo. No sentido de que não precisa ser uma figurinha, uma figurinha separada. Pode. Com certeza pode. O lance é que os grupos de homotopia de espaços não conexos, né, vão ser a soma dos grupos de homotopia dos espaços conexos. Né? Certo? Então, realmente, a melhor providência a fazer é considerar só os espaços conexos. Se você considerar os espaços conexos, os não conexos já estão considerados. Né? Você calcula sem maiores problemas. Posso fazer? Claro. Okay. Você então definiu aqueles elementos ali, né? Aqueles lá são 1, 2, 3, são um número contável de elementos, certo? Já aquela circunferência é um espaço métrico incontável ali, fechadinho. Então você diz que existe um mapa para transformar um ou outro, mas... Mapeamento contínuo. Mas você tem um número contável de elementos, como é que você vai mapear? Não, peraí. Aí, agora, quando eu falo poliedro, eu estou falando na união. A união do simplexo. A união inclui todos os pontos internos a cada um dos simplexos também.
disso aqui, né, eu estou considerando os pontos internos aqui também. É um conjunto que é a união desses conjuntos. Quais são os pontos, então, finais do poliedro? São todos os pontos de cada um dos conjuntos. São todos os pontos de Rn que pertencem a cada um dos conjuntos. Eu não estou mais, eu não estou nesse ponto de vista, né? Quando eu falo de poliedro, eu não estou mais me referindo pura e simplesmente só a essas unidades, esses legos aí que eu estou usando para construir a coisa. Aí eu estou me referindo a todo o conjunto dos pontos compreendidos pelos legos. Né? Isso é uma reta, né? São caras angulosos, são. Mas, cuidado, eu não estou falando disso aqui como unidade quando eu falo em poliedro. Acho que é isso que você estava incomodado, né? Não estou falando disso aqui como unidade, não. Estou falando disso daqui agora como um conjunto de todos esses pontos que estão aqui dentro. Você tem que desligar a resposta anterior e ligar essa. Para entender essa deformação aqui, é uma deformação desse conjunto que está aqui. Todos esses pontos, mais todos esses, mais todos esses. Tá certo? Esse conjunto que está aqui, organizado dessa maneira, sim, pode ser deformado continuamente nesse caso. Isso é óbvio. A questão é, formalmente, né, como é que você organiza isso na cabeça. Tá certo? No complexo simplicial, os elementos do complexo simplicial são simplexos. Se tiver um ponto que é um elemento de um simplexo, ele não é um elemento do complexo simplicial. O que você define como elemento do complexo simplicial são os simplexos. O conjunto inteiro, um conjunto de conjuntos. Né? Agora, quando você une todos esses conjuntos, o resultado é a união de todos os pontos, inclusive os pontos interiores a esses conjuntos. Agora acho que está mais razoável. É bom que fica mais razoável, inclusive, para mim. A gente vai falando e depois vai ficando claro. Bom, então, como eu dizia, né, vamos esquecer agora tudo que a gente acabou de falar, né, e vamos falar de outras coisas. Vamos falar de grupos, mais uma vez. Né? Grupos e apresentações. Tudo são elementos. Esse é um primeiro conjunto de elementos. Essa coisa das apresentações vai ser outro conjunto de elementos. E daqui a pouco nós vamos unir esses dois conjuntos de elementos, né, na busca pelo grupo de homotopia. Tá certo? Então vamos lá. Vamos supor que você tem um certo grupo G, né? E X é um elemento desse G. Tá certo? O que eu vou definir como x elevado a n, né, é o produto de x por x n vezes. Né? Certo? Nada mais razoável. Né? O n não precisa ser positivo. Se eu pegar e definir o produto de x a menos 1 por ele mesmo n vezes, como x elevado a menos n. Certo? A identidade, né, a gente vai indicar também pela definição, pela associação com o zero. X elevado a zero vai ser identidade. Tá certo? E nós vamos dizer o seguinte, né? Se você tiver, suponha que você considera aqui um conjunto de elementos do G. Vamos chamar esse conjunto de X, tá certo? Um conjunto de elementos do G. Aqui eu estou deixando em aberto se esse conjunto é finito ou se é infinito, tá certo? Deixando em aberto no princípio. Vamos supor que qualquer elemento do seu conjunto, do seu grupo G, possa ser escrito dessa maneira aqui. Ó. G é igual a um X L1 elevado a I1, XL2 elevado a I2, e que é um XLN elevado a IN.
Aqui eu estou complicando um pouco a coisa, porque eu estou querendo dizer o seguinte: não preciso necessariamente estar falando de x1, x2, x3. Eu podia estar falando de x3, x2, x4 e assim por diante. Tá certo? Então, se você puder escrever qualquer elemento do seu grupo dessa maneira, com esses XLI, né, escolhidos dentre esses elementos do subconjunto X, então você vai dizer que esses XI, né, são geradores de G. Tá certo? Essa é a nossa definição de um gerador aqui, né? Apesar do nome, eu devo confessar para vocês que eu não consegui nunca ver a relação entre esse conceito de gerador e o conceito anterior de gerador quando a gente está num grupo de livro. Se alguém descobrir a relação, pode me falar que eu vou escutar com muita atenção e prazer. Né? Mas, sei lá, né? Eu acho até que faz mais sentido chamar esses caras de geradores do que lá no outro caso, né? Porque aqui você está realmente escrevendo cada elemento, né? Através da composição do produto desses caras de uma certa potenciação, né? Uma certa ordem, uma certa potenciação. Eu acho bem interessante, bem mais interessante esse conjunto de geradores, né? Esse conceito de gerador. Então, esses caras são geradores, né? E você tem um conceito adicional que é o seguinte, né? Eles são geradores se você conseguir escrever qualquer elemento do G dessa forma, e eles são um conjunto livre de geradores se G for escrito de forma única. E nesse caso, o seu G é um grupo livre. Né? Tá certo? Então, não necessariamente, se você tiver um elemento do G, você tem uma única maneira de escrever esse elemento do G em termos de geradores. Pode ser, pode acontecer, que você tem mais de uma maneira. Tá certo? Agora, se só tiver uma maneira de escrever cada elemento do seu grupo, então você tem um grupo livre, você tem um conjunto livre de geradores. Tá certo? Você pode ter um grupo livre, mas um conjunto de geradores que não obedeça esse requisito. Você precisa talvez encontrar o conjunto de geradores adequado, né? Onde vai ficar claro que o seu grupo é livre. Né? Bom, nessa decomposição, né, do G em G igual a xi1, xl1 elevado a i1, xl2 elevado a i2, etc. e tal, né, nós estamos admitindo o seguinte, né, tem algumas regrinhas aqui. Né, estamos admitindo que dois caras adjacentes, né, xl1 e xl2, são diferentes, em princípio. Se eles forem iguais, se por algum motivo, né, no meio das contas que a gente vai fazendo, eles aparecerem iguais, eles devem ser reduzidos. Quer dizer, você deve, se aparecer xl1 e x elevado a i1, xl1 de novo elevado a i2, você tem que trocar isso por xl1 elevado a i1 mais i2. Tá certo? Então, cada um dos elementos do subconjunto X é chamado de letra. E um elemento do grupo G escrito daquela forma, xl1 elevado a i1, xl2 elevado a i2, etc., é chamado uma palavra. Certo? Você tem letras que escrevem palavras. O grupo deve ser o livro, né? Não sei. Se você agora considerar, né, o conjunto, né, de todas
as palavras, você tem um cara chamado f de x, tá certo? Que é razoavelmente fácil da gente imaginar que é um grupo, né? Esse f de x. Você sempre pode, você pode definir o produto nesse grupo como uma justaposição, né, das duas palavras. Né? Justaposição de duas palavras vai dar uma palavra, né? Com certeza. A, B, C, produto com D, E, F, A, B, C, D, E, F. Né? A inversa também está sempre bem definida. Né? Não tem problema. A inversa de ABC é C a menos 1, B a menos 1, A a menos 1. Né? Se multiplicar os dois, você se livra da história. E a associatividade é consequência da associatividade dentro do grupo mesmo, né? Sem maiores problemas. Então, isso aí é um grupo, em princípio, um conjunto de todas as palavras. Né? Agora, vamos imaginar que a gente tenha um grupo que não seja necessariamente um grupo livre, ou seja, um grupo no qual os elementos não são necessariamente escritos de modo único, daquela forma. Então pode haver duas palavras diferentes que signifiquem a mesma coisa, né? Que deem o mesmo elemento do grupo. Né? A gente pode definir, a gente vai ter uma definição para um tipo específico de palavra, que é a definição de relação. Relação vai ser uma palavra que termina dando a identidade. Né? O fogo do Magnão. Passou. Então, olha só. Isso é o que a gente chama de uma relação. Né? Então, você pode imaginar, olhar para esse negócio aí como sendo um vínculo, né, entre os geradores, né, de alguma maneira. Né? Uma relação é algo que constrange, né, os geradores entre si, né, de alguma forma. Então, a coisa interessante que a gente vai ver aqui vai ser a seguinte, que a gente vai poder observar um grupo que tenha um conjunto de geradores associado a ele, né, como sendo completamente definido por esses geradores e pelas relações entre os geradores. Tá certo? Pode ser que tenha várias dessas relações dentro de um grupo. Pode ser que tenha um, pode ser que não tenha nenhum. Tá certo? Pode acontecer de tudo. Né? Para a gente ver isso, vamos observar o seguinte. Né? Vamos supor que eu tenho um grupo G gerado por X, né? Pelos geradores que estão lá dentro daquele conjunto X. Então você tem um mapeamento entre o f de x e o g, que é praticamente direto. Né? Então, esse mapeamento é o seguinte, você pega x L1 x Ln e n, e a partir do φ você associa um g, que é o x L1 e 1, x Ln e n. Nada mais óbvio. Né? Esse cara aqui é um elemento do f de x. Né? F de x é o conjunto de todas as palavras. Né? O ponto é, se o g é gerado
por esses caras, por esse x1, tarará, xr, então esse mapeamento é sobrejetivo, né? Porque todas as palavras têm algum G lá dentro do grupo que corresponde a elas, né? Além do mais, esse mapeamento é um homomorfismo. Isso é meio óbvio, né? Se você tiver ABC, é uma palavra, né? Se você quiser definir o produto de ABC com DEF, né? O produto desse cara que está aqui é ABCDEF, né? Se você pegar o φ, né, desse cara todo, né, o φ desse cara todo vai ser o φ desse cara que está aqui, né, que vamos dizer que é o φ de G1 e G2. Né? Mas o φ desse cara todo é imediatamente o φ de ABC vezes o φ de DEF, pela minha definição de φ. É meio bobo até falar disso, mas enfim. Né? Que é o φ de G1 vezes o φ de G2. Né? Então, esse mapeamento φ satisfaz o requisito fundamental que eu preciso para que ele seja um homomorfismo. Ele preserva a lei de composição. Né? Ele pega dois caras em f de x e leva se ele pega o produto dos dois caras em f de x e leva no cara que é o produto deles lá no G. Né? Então ele é um homomorfismo sobrejetivo. Tá certo? Onde é que ele termina? Ele termina no grupo G. Né? Então vocês lembram que a gente tem aquele teorema maravilhoso, né? Que diz, né, que o teorema fundamental do homomorfismo, ele diz que o f de x, que é o espaço de saída, dividido pelo núcleo do homomorfismo, nos dá exatamente a imagem desse homomorfismo. Né? E a imagem do homomorfismo, já que o cara é sobre, é o G, né? O próprio grupo G. Então, o G é esse grupo f de x dividido pelo núcleo do homomorfismo. O que é o núcleo do homomorfismo? É o conjunto dos caras que é levado na identidade. Né? R é uma palavra lá do f de x. Né? Mas esses caras que são levados na identidade são exatamente as relações. Tá certo? Então, se você pegar e dividir, né, o conjunto das palavras pelo conjunto das relações, o que você obtém é exatamente o grupo. Tá certo? Você, então, pode identificar o grupo mostrando quem são os geradores e quais são as relações entre eles. Tá certo? Os geradores mais relações definem o que nós chamamos da apresentação do grupo. Tá certo? Essa é a apresentação. Bom, tem uma coisinha para checar aqui, né? Que é observar o seguinte: desse lado eu tenho um grupo, desse lado eu tenho um espaço quociente. Né? Então, é claro que o núcleo do homomorfismo é sempre um subgrupo do grupo. Né? Isso a gente já mostrou em geral. Mas para que o espaço quociente seja um grupo, é preciso que esse subgrupo, núcleo de φ, seja um subgrupo normal. Tá certo? Mas é claro que ele é um subgrupo normal, porque se você conjugar com um elemento de G, vamos chamar de G, X,
G menos 1. GR, G menos 1. Né? Esse cara é um homomorfismo, ele é o φ de G, vezes o R, que é 1, vezes o φ de G menos 1. Né? E isso daqui dá o φ de G, G menos 1, que é o φ de 1, que é 1. Né? Então, se você conjugar uma relação, um elemento do núcleo, o que você tem é outra relação. Tá certo? Então, o conjunto das relações é um subgrupo normal. Então, está bastante claro que a razão, né, o espaço quociente do grupo f de x pelo núcleo vai ter que ser um grupo mesmo. E, de fato, é um grupo aqui do outro lado. Está tudo certo. Então, tem uns micro exemplos aqui para a gente se divertir, que é o seguinte. Você pode, por exemplo, ver a apresentação do Zn. É bem mais fácil do que eu estou falando. Zn, você pode identificar dessa forma, como x elevado a n. Isso aqui é o gerador e essa daqui é a relação. Certo? Então, o Zn é gerado por um único cara e ele tem uma relação que é x elevado a n com a identidade. Tá certo? Isso caracteriza completamente o Zn. Ok? Você pode obter todos os elementos do Zn, né, elevando esse x a potências até a enésima menos 1. Né? Daí em diante, você tem a identidade e todo mundo até a potência n menos 1. Né? Tem um grupo mais familiar, né, talvez, né, que é o próprio grupo dos inteiros. Ele pode ser escrito assim, como x, um único gerador e nenhuma relação entre eles. Né? Você pegar a lei de composição do Z, né? Só para a gente, né? A lei de composição do Z é a soma, né? O Z é um grupo abeliano. Né? Então, o que nós chamamos de, por exemplo, de 1 ao quadrado, né? É 1 mais 1, né? Que é 2. Tá certo? O 1 ao cubo vai ser 3. 1 à quarta vai ser 4. O 1 a menos 2 vai ser menos 2. Menos 1, menos 1. Menos 1 mais menos 1. Né? Então, o seu gerador, né, é o x igual a 1. Né? O seu gerador é do Z. E não tem nenhuma relação. Quer dizer, não tem nenhuma potência desse cara, exceto zero, mas esse zero não vale, porque zero é uma definição. Né? Não tem nenhuma potência desse x que vai dar 1. Desse único x. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês estejam olhando para o Z com esse outro ponto de vista. Né? Quer dizer, todo mundo conhece o Z, mas aqui é uma apresentação do Z. Então você está dizendo, ele tem um gerador e não tem relação nenhuma que esse gerador obedeça. A diferença para o Zn, né? Ele tem um gerador e ele tem uma relação, né, que esse cara obedece. Por exemplo, se o x igual a 1, no caso do Zn, né, no caso do Z2, né, por exemplo, ele satisfaz isso aqui. x2 é 1 mais 1, que é 0. Né? Que é a identidade, tipicamente. Né? Tá ok? Você pode, ainda na onda dos microexemplos, né?
você pode falar, por exemplo, do Z mais Z. O Z mais Z, ele pode ser apresentado assim, x elevado a n, y elevado a n, né? Desculpe, ele é xy, né? Então ele é gerado por dois geradores, tá certo? E ele vai ter uma relação, que é essa daqui, ó. xy, x a menos 1, y a menos 1. Ó, que grande mistério. Né? Não dá calma nessa hora. Como é que esses caras são gerados? Quem pode ser esse x? Esse x pode ser 1, 0 e o y pode ser 0, 1. Lembra que a lei de composição, né? É a soma, mais uma vez. Né? Então, se você tiver x elevado a n, isso é o n0. Y elevado a m é o 0n. Né? X elevado a n, y elevado a m é n. Aí aqui com n e n inteiros. Tá certo? Então estão aqui os elementos do Z mais Z, que a gente conhece. Né? E o que diabo quer dizer essa relação que está aqui? O que é xy, x a menos 1, y a menos 1 é igual a 1. Isso é o que significa ter uma relação. Né? Se você multiplicar esse cara aqui, né, por y e depois por x, você vai ter que xy é igual a yx. A sua relação é que os dois geradores comutam. Certo? Então você tem um grupo abeliano. Todo grupo abeliano vai ter uma relação desse tipo entre cada par de geradores que você tiver. Tá certo? O diabo dessas apresentações é que elas não são univocamente definidas. Você tem outras, de acordo com as relações que você pode ter um grupo com várias apresentações diferentes, o mesmo grupo. Então não é óbvio, né, quando você olha dois grupos com duas apresentações diferentes, você dizer que os dois grupos são o mesmo grupo. Né? Você tem que conseguir reduzir de alguma forma uma apresentação à outra. Então há limitações, né, nessa maneira da gente caracterizar os grupos. Né? Mas a boa notícia aqui é que essas limitações, né, apesar dessas limitações, o método de cálculo dos grupos de homotopia vai justamente terminar nas apresentações dos grupos. Tá? Por isso que a gente precisa saber disso, né? Das apresentações. Eu acho, apesar de estar faltando 20 minutos, ainda é bastante tempo, né? Não é tempo suficiente para a gente fazer o que eu estou a fim de fazer. Né? Então, a próxima aula nós vamos começar juntando essas duas coisas que a gente viu. A gente vai juntar os complexos simpliciais, os poliedros, né, com as apresentações de grupos. Tá certo? E vai usar isso para calcular grupos de homotopia de poliedros. Então a gente vai ver que se a gente tiver um poliedro visto como a união de todos os simplexos de um complexo simplicial, tá certo? A gente tem um conjunto de regras padronizadas que a gente vai poder utilizar, que vai permitir a gente calcular o grupo de homotopia desse poliedro. Tá certo? Claro que eu tenho que definir o que é